E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa revisão então de eletricidade, né? Para começar, lembrar de algumas coisinhas aí da eletrostática, né? Primeira coisa que a gente tem que dar um alô é sobre o conceito de carga elétrica, né? Quantidade de carga em excesso, que a gente costuma usar letra Q maiúsculo ou Q minúsculo, que depois a gente vai usar para calcular força elétrica, campo elétrico, potencial, enfim. Vamos dar um alôzinho aí na carga elétrica que a gente fala. Lembrar um pouquinho das partículas elementares, a gente tem aí de partículas elementares o próton, né? Próton, a gente tem nêutron e elétron. Vale lembrar aí na química que o elétron é super pequenininho, a massa dele é quase 2000 vezes menor que do próton e do nêutron. Esses dois têm massas, né, praticamente iguais, esse é muito pequenininho. Mas a massa aqui para a gente na elétrica não interfere absurdamente. O que interfere para a gente mais a quantidade de energia que cada um carrega, entre aspas, né? A gente imagina um pacote de energia abstrato, que se chama carga elementar. A carga elementar em módulo, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, valor descoberto lá no experimento de Robert Millikan, aquele famoso experimento de duas plaquinhas com uma gotícula que fica flutuando, né, entre as duas placas eletricamente carregadas. E essa carga elementar, a gente imagina um pacote, imagina uma mochila, enfim, uma sacola com essa quantidade de energia elétrica dentro de si. E quem consegue carregar? Quem são os portadores dessa carga elementar? Isso é uma peculiaridade, né? Quem carrega essa carga é o próton e o elétron. Não que o nêutron não tenha nada dentro de si, porque tem os quarks, que nós já vamos falar daqui a pouquinho. Mas o nêutron, ele não manifesta nada, ele, né? Zero, ele é neutro, ele não manifesta eletricidade. Agora, olha só que detalhe, o próton carrega uma carga dessa, 1,6 10 a menos 19, com um sinal positivo por convenção. O elétron carrega 1,6 10 a menos 19 com um sinal de menos. Então eu tenho duas partículas elementares que têm o mesmo poder. Tudo bem, massas diferentes, e nós não vamos entrar nesse meandro aí da massa. Mas eletricamente falando, os dois têm o mesmo poder, ok? Carregam a mesma carga elétrica de 1,6 10 a menos 19 Coulomb, ok? Homenagem a Coulomb, capitão do exército francês. Então o que acontece num corpo? Vamos imaginar aqui um rascunho, só para fazer um exemplo rápido. Um corpo que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. Ele é eletricamente neutro. Por que neutro? Eu tenho 6 prótons e eu tenho 6 elétrons. 6 prótons com mais 1,6 10 a menos 19 anulam a ação elétrica de 6 elétrons que tem menos 1,6 10 a menos 19. Aqui, 6 prótons com 6 elétrons, tchau. Agora, se você pegar os processos de eletrização, né? Atrito, contato e indução, que nós vamos falar aí para frente, e de repente você retirar elétrons, repara que agora ficou com saldo N. Quanto que está sobrando ali, né? Quanto que ficou sorteiro nessa festa aqui? Ó, eu tenho 6 de um, 3 do outro, 3 com 3 se anulam, formam um casalzinho, formam um parzinho. Então a gente está com uma sobra aí de 3 prótons que ficaram sobrando aí, porque na verdade saíram 3 elétrons do jogo, não é? Se eu tirar mais um elétron, vai. Pô, agora eu tô com 2 elétrons nesse jogo aqui. Então eu tô com 4 prótons sobrando. Repara que é a diferença, ok? Então agora tem isso daqui. Quantidade de carga elétrica em excesso. Mas essa quantidade não é 4. Por quê? Eu tenho 4 partículas a mais, eu tenho 4 prótons. Próton é partícula elementar. E carga significa 4 pacotes desses. Então, na hora de eu fazer a conta, eu vou fazer que a carga elétrica, ou quantidade de carga elétrica em excesso, é a formulinha Q igual a N vezes E. O que essa equaçãozinha super simples quer dizer?
quer dizer que eu vou pegar o número de partículas que está a mais, no caso é próton, e multiplicar pelos pacotinhos que eles carregam. Então eu tenho 4 pacotes desse. Nesse caso, desse exemplinho, quanto que eu tenho de quantidade de carga? Eu tenho 4 vezes 1,6. 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que dá 6,4 vezes 10 a menos 19, tudo bem? Ok? 4 vezes 1,6 dá 6,4. Agora, e se eu fizesse isso? Volta os elétrons para cá. E se de repente eu colocar mais 3 elétrons aqui? Eu tenho 9 elétrons e 6 prótons. Quanto que vai ficar a quantidade de partículas? 3 elétrons a mais, mas isso não é a carga. Quanto vai ficar então a quantidade de carga? A quantidade de carga, 3 vezes 1,6, sim, que vai dar 4,8, 10 a menos 19, com um porém. Com um porém. Negativo, porque o que está sobrando agora? Elétron. É exatamente isso que define. Tudo bem, exemplinho? Vai e volta o vídeo, para você se acostumar com isso que aconteceu. Mas isso define o meu próximo item que eu queria conversar nessa mini revisão aqui, o item 4, que são os estados de eletrização. Né? O que significa, por exemplo, um corpo carregado positivamente? O que é um corpo carregado positivamente? Significa que o número de prótons está maior que o número de elétrons, porque o cara perdeu elétron. Ele perdeu elétrons. Não posso falar ganhar próton, hein? O próton está preso no núcleo. O próton e o nêutron ficam no núcleo. O que eu consigo colocar ou retirar de um objeto? Só os caras que estão nas últimas camadas. São os elétrons. Então, você coloca elétron, você retira elétron. Presta atenção nisso no vestibular. E o que seria um corpo carregado negativamente? O número de prótons menor que o número de elétrons. Porque ele ganhou elétron, ok? Porque ele ganhou os elétrons. Tudo bem? E assim eu consigo fazer os corpos eletrizados. A gente tem também nessa introduçãozinha, né, os princípios. Princípios da elétrica. São 2 princípios, né? O princípio da atração e repulsão. Corpos carregados com cargas de sinais opostos se atraem. Corpos carregados com cargas de sinais iguais se repelem, ok? Então tem o princípio da atração e repulsão. Você anota aí no seu caderno, que vai ficar mais espremido. E tem o princípio da conservação das cargas. Tipo acontece na química. Você está fazendo lá uma reação química, tem uns reagentes e tem os produtos. Você não tem que balancear a reaçãozinha? Por quê? Para manter a conservação. Então, se você tem, por exemplo, uma quantidade de cargas no começo, aritmético, tá? Estou fazendo um experimento com eletrização por contato. Aí tem um cara lá com 2 coulombs e outro com 4 coulombs. Junta, separa, fica 3 coulombs para cada um. No começo eu tinha 6, no final eu tinha 6 no total. Ou seja, o valor total das cargas não muda. Então, 2 princípios, atração e repulsão e a conservação das cargas. E finalmente, vale lembrar, vale você dar uma fuçada nos famosos quarks. O que são quarks? Né? São subpartículas que formam os prótons e os nêutrons. Ok? Então, por exemplo, se você pegar um próton, o próton ele é formado por 2 quarks up e 1 quark down, sendo que o quark up ele tem mais 2/3 da carga elementar e o quark down ele tem menos 1/3 da carga elementar. Repara, faça aqui comigo, mais 2/3 com mais 2/3, mais 4/3. Com menos 1/3 dá mais 3/3, que dá mais 1. Mais 1e. É o próton. Mais 1e. E o nêutron, ele é formado ao contrário, por 2 quarks down e 1 quark up. Menos 1/3. Com menos 1/3, menos 2/3. Com mais 2/3, 0. Então, o nêutron, ele manifesta uma carga nula, né? Ok? Por conta dos quarks. Uma vez um aluno me perguntou, posso dizer que o elétron tem 3 quarks down? Down, down, down. Menos 1/3, menos 1/3, com menos 1/3, que dá menos 1? Não. Por quê? Porque o elétron,
ele é um pouquinho menor que os quarks. Então não cabem 3 quarks dentro de um elétron, ok? Eles são muito semelhantes enquanto dimensões. Mas isso é coisa lá para física quântica. Beleza? Então tá aqui uma revisãozinha rápida, né? Partículas, carga, quantidade de carga em excesso, cargas positivas e negativas, princípio da atração e repulsão e da conservação das cargas, e aqui os quarks. 10 minutinhos, bate-papo rápido, sair da frente para você dar um print. E é isso, espero que a aula tenha ajudado. Se você gostou, dá um like aí pra gente, dá um gostei aqui e compartilha com seus colegas. Quem sabe a gente pode ajudar mais gente aí nessa jornada em direção aos pontos. Tudo bem? Queremos pontos, queremos vagas. Valeu a paciência. Tchau, tchau.